Deu-me uma mão. Esquisito isso, né? Porém, ficaria mais esquisito ainda se eu dissesse deu-me uma mão. Aí você não saberia se ele me deu a mão ou se ele me deu uma mão. Então, há uma regra sobre usos do apóstrofo que nos permite fazer isso. Usar o apóstrofo para evitar uma cacofonia. Então, em vez de escrever uma mão, coloca-se o apóstrofo, retira-se a letra M e deixa do jeitinho que está escrito aqui. Bom, vamos ver então quais são os usos do apóstrofo, não ficando apenas nesse exemplo. A regra diz que o apóstrofo serve para indicar a supressão de uma letra ou de várias letras em versos, muito usado então em poesias. Por causa da metrificação. O cidadão quer colocar 10 sílabas poéticas, esse M pode atrapalhar. Coloca o apóstrofo, fica uma sílaba só. Então, é o que ocorre com croa, esperança, oferecer, estar, com o apóstrofo para indicar a supressão de uma letra ou de outras letras. Também para reproduzir certas pronúncias populares, como é o caso do exemplo dado do mão. Tá, apesar de que ninguém mais usa isso. Todo mundo fala tá legal, todo mundo escreve tá legal e não coloca mais o apóstrofo. Imagine isso sendo cobrado num concurso. Será que algum concurseiro conhece esse uso do apóstrofo? Tá, para indicar a retirada do es. Ele teve lá para indicar a retirada do es. E o ua, como eu já disse, para evitar a cacofonia. Uma regra que foi aprimorada, podemos dizer assim, com a reforma ortográfica. O apóstrofo é usado para indicar a supressão de uma vogal que já é consagrada pelo uso com a preposição de. Caixa d'água, copo d'água, a planta, galinha d'água. Com a reforma ortográfica, o hífen passou a ser obrigatório também, mas não com qualquer substantivo. Por exemplo, substantivo comum, eu vou tomar um copo d'água, aí não há o hífen. Há apenas o apóstrofo para indicação de água. Copo d'água com hífen é o nome de uma planta. Por quê? Porque obrigatoriamente se usa hífen, com a reforma ortográfica, em todas as palavras que indicam espécies botânicas e espécies zoológicas. Então, copo d'água com hífen, galinha d'água, espécie zoológica com hífen, mãe d'água, um ser mitológico, olho d'água, onde nasce a água, a fonte, pau d'água, o nome de uma árvore, pau d'alho da mesma forma, pau d'arco da mesma forma. Caixa d'água, como eu já havia dito. Então, em substantivos compostos em que haja o de mais uma vogal, geralmente a vogal a, além do apóstrofo, hífen obrigatoriamente. A reforma ortográfica também trouxe esta regra nova. Quando o nome de uma obra, ou seja lá qual for o elemento que tenha uma fração respectiva pertencente propriamente a um conjunto vocabulário distinto, esse é o nome que a reforma ortográfica deu, é mais fácil você pensar nome de obras, como Os Lusíadas, Os Sertões. Esses nomes se iniciam por vogal, por artigo. Então, o que ocorre ao usar a preposição de, a preposição em ou a preposição por, pode haver o apóstrofo. Gosto dos Lusíadas e dos Sertões, como o artigo faz parte do nome da obra, continua com letra maiúscula e há o apóstrofo. Li isso nos Lusíadas e nos Sertões, da mesma forma como o artigo faz parte do nome, letra maiúscula e apóstrofo. Troco Quincas Borba pelos Lusíadas ou pelos Sertões, pelos, o os faz parte do nome do livro,
com letra maiúscula e apóstrofo. Porém, pode usar sem o apóstrofo também. Gosto de Os Lusíadas e de Os Sertões. Li isso em Os Lusíadas e em Os Sertões. Esse é o cuidado que tem que tomar. Não pode falar li isso nos Lusíadas. Se usar nos, tem que ter o apóstrofo. Troco Quincas Borba por Os Lusíadas ou por Os Sertões. Da mesma forma, há de haver a separação. Não pode falar troco pelos sertões. Se não há o apóstrofo, a pronúncia é com a preposição e o artigo separadamente. Agora, se houver a preposição a, não por, em ou de, como acabamos de ver, não haverá o apóstrofo. Os dois as ficarão separados. O mesmo ocorre se houver o artigo o ou os. Refiro a relíquia e a Os Lusíadas. Mas o texto do acordo ortográfico diz que a pronúncia não tem de ser separada. A pronúncia tem de ser refiro-me, faltou o me ali, desculpem, refiro-me à relíquia e aos Lusíadas. A pronúncia é feita como se houvesse a combinação do a com os, ou se houvesse a contração com o acento indicativo de crase. Da mesma forma haverá o apóstrofo quando se usar qualquer expressão, seja pronome do caso reto, como o pronome do caso oblíquo, como ele e ela, pronome demonstrativo, como aquele e aquela, ou pronome oblíquo átono, como o, esse o se equivale a ele, esse o equivale a ele, comprei, ele, comprei-o. Quando essas palavras se referirem a Deus ou a Jesus, então, por exemplo, acredito naquele que nos salvou. Esse aquele se refere a Jesus, então, acredito N apóstrofo aquele. Dela, naquela, daquela, na, lha. Da mesma forma, se esse equivaler à mãe de Jesus, a providência, como, por exemplo, confiamos no que nos salvou, confiamos em aquele que nos salvou. Esse milagre revelou-mo, esse mo é me com o. O brasileiro diria, esse milagre revelou-me ele. Revelou-mo, quer dizer, ele revelou o milagre. Esse o é o objeto direto do verbo revelar e se refere a milagre. Por isso é o pronome oblíquo átono o. Se fosse, por exemplo, separadamente, esse milagre, Deus o revelou aos fiéis. Sentiu? Ele o revelou, quer dizer, revelou o milagre aos fiéis. Porém, nessa frase aqui diz que ele revelou a mim. Me com o mo. E esse mo tem de ter o apóstrofo, porque o o se refere ao milagre. Está nela a nossa esperança, na mãe de Jesus ou na providência. Pugnemos pela que é nossa padroeira. Esse a se refere à padroeira. E o mesmo que aconteceu com os nomes de obras, ocorrerá nesta regra. Se for a preposição a, haverá separação, a com aquela, a com o, mas a pronúncia é como se fosse a combinação ou a crase. A simplesmente ou ao. E finalmente emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa e nos nomes do agiológio, ou seja, nomes de santos, nomes referentes à igreja. Como acontece com Santana, Santa Ana, pode haver o apóstrofo. Santo Tiago, Santiago, pode haver o apóstrofo, como Calçada de Santana, Rua de Santana, Culto de Santiago, Ordem de Santiago. Essas são as regras, então, que se referem a apóstrofo. A nossa primeira frase, o objeto de hoje, deu-me uma mão. Você não pode, evidentemente, usar o apóstrofo e falar uma mão. Uma mão.
Está tudo aqui então, para depois você ler calmamente, parando o vídeo, analisando regra por regra e qualquer coisa. Entre no Gramática Online para tirar qualquer dúvida, para dirimir qualquer dúvida. Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar. E você sabe, o meu foco é você, sem dúvida alguma.